Boa tarde a todos, minhas senhoras e meus senhores. Agradeço à FECIT o convite que foi feito. É a primeira vez que estou aqui. Agradeço esta oportunidade. Espero não fraudar as expectativas de quem me convidou, quem lançou o desafio. E espero poder contar com a compreensão de toda a Assembleia e desde já as minhas desculpas pela apresentação das ciências e pelos erros que possa trazer. Como digo, é a primeira vez que estou aqui e acho que é uma responsabilidade grande falar na AFERCIT. Antes de começar a tecer alguns comentários sobre o tema proposto, eu gostaria de fazer uma declaração de interesses. Para quem não conheça, o meu nome é Carlos Vasconcelos, trabalho de facto nisto há muitos anos, há mais de 40. Trabalho na MSC Portugal, sou agente da MSC, Mediterranean Shipping Company, que é o segundo armador de contentores no mundo. Somos o líder nacional em Portugal desde 2005 e escalamos o Porto de Leixões e o Porto de Sines. Nós escalamos o Porto de Lisboa em matéria de contentores. Em Leixões temos 2 escalas por semana, em Sines temos 12 escalas por semana com vários serviços diretos. Sines, portanto, é o nosso porto e representamos mais de 95% do volume que movimentamos em Sines. E por isso, esta declaração de interesse, porque discutir os terminais, o futuro dos terminais de contentores em Portugal, acho que não ficaria bem com quem não conhece, se não esclarecesse bem esta questão. Eu fiz um pequeno exercício antes de começar, antes de entrar propriamente no tema dos terminais de contentores em Portugal e do seu futuro, e fiz um pequeno exercício e acho que é por aí, do meu ponto de vista, que se deve começar. Se fosse eu que tivesse tomado decisões sobre esta matéria em Portugal, era ver o que é o mercado português de contentores. E o mercado português de contentores hoje corresponde, grosso modo, a 1.700.000 euros, ou a 1.100.000 contentores, movimentos, que é o negócio que interessa a um terminal, são os movimentos e não os teus. Mas vamos trabalhar com 1.700.000 euros. Só que destes 1.700.000 euros, cerca de 800.000, ou melhor, vou desagregar isto, meio milhão corresponde a transshipment. 200.000, grosso modo, corresponde ao tráfego das regiões autónomas e 200.000 corresponderão a contentores vazios. O mercado nacional de contentores cheios, ou seja, importação e exportação para fora de Portugal e que não abrange as regiões autónomas, grosso modo, corresponde a 800.000 euros. E se quiserem contentores ou movimentos, a 500.000 movimentos, ou 500.000 contentores. Eu acho que é disto que nós estamos a falar quando discutimos terminais em Portugal e o futuro dos terminais em Portugal. Eu acho que temos de ter atenção a estes valores. O mercado nacional é o que é e não aquilo que nós gostaríamos que fosse. As importações têm vindo a crescer nos últimos 2 anos, as exportações têm vindo a crescer, felizmente. Tem sido um crescimento saudável. Nos últimos meses esse crescimento mantém-se. Eu estou a falar de crescimento em contentores, embora tenha abrandado um bocadinho. Quando se fala hoje que as exportações diminuem em Portugal, provavelmente diminuem porque para a União, para a Europa Comunitária, onde a maioria é processada através de caminhão, deverão estar a diminuir. Na via marítima, por enquanto, os contentores, as exportações continuam a crescer. Se nós imaginarmos uma taxa de crescimento de 4% ao ano, e penso que todos concordarão comigo, não é uma taxa muito otimista, mas também não é uma taxa muito pessimista, eu diria que talvez que até é um bocadinho otimista, 4% hoje de crescimento do mercado ao ano. Estou a falar do mercado nacional de contentores. Nós, dentro de 20 anos, teríamos atingido o mercado nacional de exportações e importações 2.600.000 euros, ou seja, 1.700.000 movimentos, contentores. Se tudo se mantivesse como está hoje, 20 anos, quem conseguir prever que se vai passar daqui a 20 anos, acho que parece um prédio muito especial. Mas, trabalhando neste cenário, como vos disse, nós teríamos um mercado local de importações e exportações de 2.600.000 euros. Pelas contas que faço, os terminais existentes em Portugal, Leixões, Lisboa, Setúbal e Sines, têm uma capacidade de
cerca de 3 milhões a 3 milhões e meio de euros. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que a capacidade instalada hoje em Portugal, e esta é a minha primeira conclusão, a capacidade instalada hoje em Portugal nos terminais portugueses, nem daqui a 20 anos estará esgotada com o mercado nacional. Nunca. Não vai estar esgotada tão cedo. E se for daqui a 20 anos, mas acho que nos próximos 10, 15 anos não vai estar esgotada. Os nossos terminais têm capacidade para absorver o crescimento do mercado interno, pelo menos nos próximos 10 ou 15 anos. Ou seja, para facilitar, ajudar as exportações nacionais e as importações nacionais por contentores, nós não precisamos de mais capacidade. A que temos chega e sobra. E por aqui poderíamos encerrar o debate e dizer, bom, não precisamos mais terminais, porque as nossas exportações e importações não precisam e o país não precisa. Sou português, sou um homem do shipping e sou, sobretudo, ambicioso. E acho que um país tem que ter ambição e a comunidade nacional não pode deixar de ser ambiciosa. Não pode deixar de estar insatisfeito com o que tem e querer mais. O país tem que ter ambição, o país tem que aproveitar as oportunidades que existem. Agora, a questão que se levanta com esta postura perante os terminais que temos, será que justifica fazermos mais terminais ou alargarmos a atual capacidade instalada? Fará esse sentido perante os números que vos falei há pouco? Do meu ponto de vista, a minha resposta é sim, inequivocamente. Há margem para aumentar a capacidade em Portugal nos terminais de contentores, construindo ou alargando os existentes, depois já veremos isso adiante, mas a meu ver, sim, há oportunidade. Portugal deve ser ambicioso, Portugal deve aumentar a sua capacidade de oferta no que respeita a terminais de contentores. Só que aumentar a capacidade dos terminais e aumentar a nossa oferta de contentores, de movimentar contentores nos nossos portos, não podemos ser loucos e utópicos de estar a construir ou alargar estruturas que depois não têm procura, que depois não se pagam e depois o resultado será os nossos impostos ou atualmente, parece que os nossos governantes preferem as nossas pensões, acabarem por ter que pagar todos os desmandos de construção e de investimentos públicos que não, baseados em decisões sem qualquer correspondência com a procura e com as necessidades do mercado. Por isso, antes, quando digo sim, equivocamente, Portugal pode e deve ambicionar a ter mais e maiores capacidades nos terminais contentores, entendo que há mercado para isso. Mas, do meu ponto de vista, só há dois mercados que podem contar para isso, e não é o mercado nacional. O mercado nacional existe, é o que é, infelizmente Portugal não tem mais indústria, penso que nenhum daqui pensará que Portugal irá modificar a sua estrutura industrial nos próximos anos, e portanto é o que é, não vale a pena estarmos a especular sobre o que é que poderia ser. Mas há dois mercados onde nós podemos, de facto, crescer e crescer bastante nos portos, nos terminais de contentores e que estão ao nosso alcance e que já poderíamos estar a desenvolvê-los extraordinariamente. Alguma coisa já está a ser feita, mas poderíamos fazer muito mais. E esses dois mercados, como todos sabem, são Espanha, o tal eixo, vamos começar em Salamanca, passa por Madrid e continua para o sul, e o Transchipa, aproveitando a localização geográfica que Portugal tem. Espanha, o mercado de Espanha que estou a falar, que começa em Salamanca, um bocadinho mais acima, León, e virá por aí abaixo, até pode se estender até Valladolid, em certas situações, Valladolid, os postos portugueses podem ser competitivos em Valladolid, abrange o mercado de Madrid e, se quiser, um bocadinho até Sevilha. É um mercado que corresponde a cerca de 4 milhões de euros hoje, ou seja, 2,6 milhões de contentores, 2,6 milhões de movimentos. Acho que não será demais Portugal adicionar e buscar 10% ou 20% desse mercado. Se formos buscar 20%, estamos a falar em 800 mil euros, ou seja, na prática, duplicarmos o mercado nacional. E de 800 mil euros estão ao nosso alcance, porque destes 4 milhões de euros que estou a falar, e atenção, quando falo em 4 milhões de euros, falo no negócio por baixo, são 2 milhões a entrar e 2 milhões a sair, sejam eles cheios ou vazios. Para o Porto, o contentor cheio ou vazio é relativamente indiferente, enfim, a taxa,
preço é um bocadinho diferente, mas é relativamente indiferente. Mas quando estamos a falar de 4 milhões de euros no mercado espanhol, uma parte muito significativa são mercadorias e contentores dos tráficos atlânticos, de todo o continente americano, o norte da Europa e a África Ocidental. E, com a pequena exceção de Bilbao, que tem características muito próximas, os nossos portos nacionais estão, de facto, em termos de tempo de trânsito, muito mais próximos de toda esta faixa espanhola, do território espanhol, do que os grandes portos do Mediterrâneo. E é aí que nós podemos aproveitar a nossa localização também geográfica e, de facto, ambicionar buscar 10-20% deste tráfego. Não me parece que seja muito difícil, acho que está ao nosso alcance. Obviamente, teremos que criar as condições para isso. Além deste mercado de Espanha, referi também o segundo mercado, que é o mercado de transshipment. Este é um mercado muito especial, como sabem. É um mercado em que os armadores, os grandes armadores, os grandes conjuntos de armadores, decidem fazer o cruzamento das suas rotas e escolhem um determinado porto. E escolhem um porto por várias razões, não vale a pena estar aqui a linkar as razões, obviamente são razões de ordem económica e eficiência dos seus serviços, mas escolhem um porto onde decidem fazer o cruzamento das suas rotas e onde fazer o seu transshipment, que é uma das características próprias do mercado de contentores. E são os armadores que tomam esta decisão. Não é mais ninguém. Não é por construirmos um belo terminal no melhor sítio do mundo, na melhor localização, que ele passa a ter movimento. Eu cito um caso muito especial, me diz muito respeito, que todos conhecemos, que foi o terminal de contentores de Sines. Durante 2 anos esteve por isso simplesmente parado. Só começou a ter movimento quando houve um armador, neste caso o meu, que decidiu que pronto, é ali que eu vou fazer ali no hub e vou ali com o movimento. E hoje podemos chegar aos 700 mil teus este ano. É o armador que toma as decisões e hoje, cada vez mais, são os armadores que tomam as decisões de fazer o hub, usar os postos como transshipment. Porque o transshipment não tem carga. Não precisa de carga local, não se compadece com a carga local. É um sítio onde eu, armador, vou com os meus navios e tiro os contentores de um navio, ponho outro navio, de rotas diferentes e faço aí a mudança dos contentores. Portanto, a decisão é minha, é onde dá mais, onde é melhor para mim. E, portanto, se nós, portugueses, queremos cativar este mercado, que é um mercado infinito, nós sabemos que Algeciras movimenta, só estou em agora 4 milhões de euros, 5 milhões só estou em euros já, Valência movimenta mais de 3 milhões e quase tudo isto é transshipment. Portanto, é um mercado, os limites, eu diria que o limite é o céu. Se nós queremos, de facto, ganhar este mercado, só temos que fazer uma coisa, a meu ver, com Portugal, criar as condições, obviamente, construir os terminais, obviamente, etc. Mas, sobretudo, temos é que bater à porta dos armadores e dizer, venham para aqui, o que é que vocês precisam para vir para aqui? Temos que os cativar. Não podemos estar a construir grandes terminais e ficar sentados à espera que os senhores armadores decidam vir a Portugal. Não só esse tempo já acabou. Hoje, o dinheiro não existe em abundância nenhuma e obriga, de facto, todos a sermos mais cuidadosos e cautelosos com os investimentos que fazemos. E, portanto, só quando a procura existir é que normalmente aparecem, é que se justifica hoje em dia que os terminais são construídos como em qualquer outra atividade económica. Eu, portanto, a segunda conclusão que faria é que há margem para crescer, há mercado para conquistar, assim Portugal o queira e, portanto, há condições para ampliar e faz sentido ampliar a capacidade dos terminais, aumentando a capacidade dos atuais ou construindo novos. Como foi lançada a provocação, através do papel da AFPERS, e que eu não gosto de provocações, obviamente, entrando agora mais no concreto, qual o modelo e qual a solução para Portugal? Eu, até por todas as razões, quer gostemos ou não, com as restrições orçamentais e a penúria que o país se encontra e todos os constrangimentos que hoje existem na economia mundial, eu penso que o único modelo possível em Portugal, quer a construção, quer a ampliação de terminais, é eles serem 100% privados. Isto é, o Estado alocar uma determinada área
convidar um privado ou abrir um concurso a vários privados e dizer, se quiserem, construam, suportem todos os custos e têm aí uma concessão de 20, 30, 40, 50 anos, mas o investimento é vosso e acho que muito mais importante, o risco é vosso. Eu, como Estado, quando muito, poderei fazer os acessos, e isso compete-me fazer, os acessos ferroviários, para que esse terminal possa, se for esse o vosso caso, ter acesso ao mercado local. Mas serão vocês, o construtor do terminal, a decidir o que é que querem fazer, como é que, o que é que querem fazer desse terminal, por terminal de Transshipment ou um terminal também para o mercado local, simultaneamente. As vantagens do modelo privado, como enumerei, é não requer recursos, avultados recursos financeiros públicos, para além dos acessos, embora os acessos muita coisa se possam discutir, mas enfim, estamos a comparar um pequeno investimento com um grande investimento. O risco é zero para o Estado, para a comunidade, o risco para o retorno do privado, é essa a sua função, e um privado, um grupo, uma empresa, quando decida construir um terminal de contentores, normalmente, isso hoje, já traz a procura. Ninguém hoje, e acreditem, e acho que todos têm essa experiência, ninguém hoje constrói um terminal, investe centenas de milhões de euros na construção de um terminal, se não tiver já 1, 2, 3, 4 armadores a garantirem um determinado volume. Ninguém faz isso. Porque não estamos em tempo de vacas gordas, pelo contrário, as dificuldades são cada vez maiores. Isso eu penso que Portugal pode, uma vez que existe mercado, pode captar, que é o mercado de Espanha, tem que criar condições para isso, mas existe sobretudo o mercado de Transshipment que Portugal pode cativar, Portugal pode convidar operadores de terminais, operadores de transporte marítimo, armadores, de facto, a instalar os seus hubs aqui em Portugal. Podemos, de facto, e devemos, a meu ver, aumentar a capacidade de transporte da oferta nos terminais, e isso deve ser feito, a meu ver, exclusivamente por privados, limitando-se o Estado às acessibilidades e a criar as condições para que se possam desenvolver. E agora, também, indo ao encontro da provocação, o local onde eu penso que há capacidade para crescimento. No norte do país, indubitavelmente, acho que sim, o terminal de Leixões ainda tem capacidade para crescimento, mas começa a ficar esgotado e dentro de alguns anos, de facto, terá a sua capacidade esgotada. Para mim faz sentido, de facto, ampliar a capacidade de terminais de contentores no norte de Portugal. Gosto muito do terminal de Leixões, tem uma produtividade espetacular, é das melhores produtividades que eu conheço. Gosto muito das pessoas de Leixões, é dos sítios onde gosto de trabalhar e vou quase uma semana por mês no Porto, obviamente em Matosinhos. Gosto muito daquele terminal, daquele mercado, daquelas pessoas. Acho que a longo prazo não é o futuro para o norte de Portugal. Acho que nós temos, os portugueses têm a felicidade de ter um sítio muito melhor, excelente, para ser um grande terminal de contentores no norte. Refiro-me, obviamente, ao Porto Aveiro. Há 80 hectares de terra plena, um cais extraordinário, tem 12 metros de calado e mais do que 12 metros de calado, tem problemas na barra, mas são problemas facilmente resolvíveis. Os meus amigos do norte, de Leixões, que me perdoem, mas eu acho que o país deveria considerar como terminal futuro, o terminal de Aveiro, e deveria começar a criar condições, convidar privados para investirem neste terminal, e a pouco e pouco, naturalmente, à medida que, quando a concessão de Leixões se esgotasse, ir transferindo o movimento para Aveiro. É evidente que Aveiro está mais longe de algumas áreas de consumo, de exportação e de importação de Leixões, mas Sines também está, e hoje em dia, eu penso que o Fernando João Soares explicará isso melhor do que eu, mais do que as distâncias, o que importa é a solução logística. E desde que a solução logística seja eficiente e eficaz, a distância é uma coisa que hoje não pesa para as decisões dos operadores económicos na área. A Aveiro terá ainda uma vantagem que eu penso que não é desprezar. O
professor há bocado comentava que são portos, eu também tenho alguma dificuldade em definir portos. De uma forma primária, a gente sabe que os postos são um conjunto de pedras e algum equipamento. Para mim, os postos são essencialmente pessoas, essencialmente as pessoas que trabalham dentro dos postos. E são as pessoas que trabalham nos postos que fazem dos postos aquilo que eles são. Pessoas motivadas e empenhadas fazem postos de sucesso. Pessoas desmotivadas, preocupadas com outras questões que não sejam o desenvolvimento do porto, fazem postos de sucesso. Aveiro, talvez porque é um porto pequeno, com pouco mão de obra, em que para desenvolver um terminal de contentores será necessário um recrutamento novo, uma série de gente que hoje provavelmente não tem emprego, penso que terão ali condições para se conseguirem pessoas muito motivadas, com um custo confortável das mercadorias. Não é que as pessoas de Leixões não sejam motivadas, pelo contrário, eu acho que o terminal de Leixões, o Porto de Leixões em geral, tem uma mão de obra altamente motivada e empenhada, que executa com operações de maior produtividade, com maiores índices de produtividade, só que algumas destas pessoas já têm alguma idade, já têm uma forma de trabalhar, temos, para chamar as coisas como deve ser, contratações laborais que, embora bastante boas, são do modelo antigo. Eu penso que em Aveiro, terminal, não é possível identificar isso e montar alguma coisa de raiz como se fazia isso. Portanto, a norte, para mim, e respondendo um bocadinho à educação, acho que o país tem alguma coisa que devia ser em Aveiro. A sul, a dicotomia será sempre, a meu ver, quando falamos em expansão de terminais de contentores, será sempre entre Sines e Lisboa. Tenho pena que Setúbal não tenha condições, até para responder, provavelmente ao meu amigo Vítor Galeria, né? Seria bom que Setúbal tivesse condições, mas eu sinceramente duvido que o Porto de Setúbal alguma vez possa ter condições para ser os grandes navios de contentores. Sou cético em relação a isso, admito que possa haver uma imagem, possa haver uma oportunidade, se houver encatada a vida, porque de resto Setúbal tem tudo, teria todas as condições. Penso é que aquela barra e as condições naturais do Porto de Setúbal dificilmente permitirão aos grandes navios. Oxalá esteja enganado, parabéns de Setúbal, mas penso que hoje acho que a dicotomia vai ser entre Sines e Lisboa. Eu vou começar por Lisboa. Penso que Lisboa, Portugal não deve nunca investir em um terminal de contentores de Lisboa. E para ser mais concreto, acho que a Trafaria nunca vai ver a realidade dos dias. Acho que Santa Apolónia tem futuro e deve continuar durante os anos que puder ser, porque há um mercado muito específico no short sea shipping para os navios fidas pequenos, em que de facto faz todo o sentido Santa Apolónia. Santa Apolónia tem um mercado, nunca será um mercado muito grande, mas tem um mercado próprio, tem um mercado das ilhas, tem algum mercado da África, faz todo o sentido manter Santa Apolónia, a meu ver. Agora, se estamos a falar em grandes terminais, em deep sea, em transshipment, foi o que falei há pouco, Santa Apolónia evidentemente nunca poderá ser usado. Alcântara é uma batalha perdida, quer gostemos, quer não, já é uma guerra perdida, já não tem recuperação, é para esquecer. Mesmo que fosse possível, por variadas razões, politicamente ninguém vai conseguir dar a volta à questão e voltar a fazer de Alcântara um grande terminal de contentores. É uma batalha politicamente perdida, quer os que apoiam a Alcântara gostem, quer não gostem, quer os tratores de Alcântara também gostem ou não, é uma batalha perdida, ou ganha, conforme a perspectiva de cada um. Porquê é que eu acho que Trafaria não é uma solução? Em primeiro lugar, pensando no mercado de Lisboa, acho que é a pior coisa que podiam fazer. Porque para a importação e exportação de Lisboa, que está toda a norte do Tejo, grande parte está a norte do Tejo, atravessar a ponte 25 de Abril, eu já não falo naquele... Eu sinceramente não percebo nada disto, como o professor, percebo pouco disto, mas tenho alguma dificuldade em compreender como é que se podem movimentar contentores de comboio entre a Bobadela e a Trafaria. Tem que ir ao Setil e depois tem que ir à Bobadela. Eu imagino, sei o custo disto, porque mais ou menos é a mesma distância de Sines à Bobadela. E portanto imagino o que é que será pôr uma movimentação dos contentores de Lisboa, movimentá-los através da Trafaria, ou por caminhão para atravessar a ponte 25 de Abril, e já fiz essas contas
nosso escritório. E nós iríamos subcarregar o custo dos contentores com, à vontade, 150 euros por caminhão médio. Acho que Lisboa vai perder competitividade para o mercado local. Posso dizer, como utilizador do Porto de Sines, eu esfrego as mãos e só desejo uma coisa, é que façam outra faria, que é da maneira que eu em Sines ainda vou ganhar mais competitividade. Porque, de facto, vou conseguir movimentar os contentores a um preço, o preço a que movimento os contentores vai-me sair ainda mais barato em relação àquilo que Lisboa terá que fazer. Eu aproveito para dar um pequeno esclarecimento à parte disto, como muitas vezes é falado, para explicar aquilo que muita gente não compreende. Eu presumo que aqui a maioria perceberá porque é que nós em Sines, trabalhando em Sines, continuamos a absorver os custos do comboio. Como todos sabem, nós cobramos os fretes aos clientes, os nossos fretes são iguais aos de Lisboa. E não cobramos o custo do comboio, absorvemos o custo do comboio. Desde termos sido financiados pela CP, financiados por várias fontes, eu confesso que nunca vi esses financiamentos passarem por nosso escritório. Tenho pena, porque daria um imenso cheio, com certeza. Mas, como sabem, para nós a solução é muito simples. Nos 600 mil, perto de 600 mil que movimentados este ano em Sines e uns 700 e muitos mil que esperamos movimentar em 2013 em Sines, cerca de 3/4 são transshipment. Das cargas de Lisboa, o mercado nacional que nós movimentamos em Sines, nós, como vi, hoje temos 12 escalas por semana, 10 são serviços diretos. Isto significa que perto de 80% do nosso movimento da carga local, mais do que 80%, 85% do movimento da carga local que nós temos, da carga de Lisboa, nós hoje não fazemos transshipment. Levamos o comboio até Sines e de Sines seguem para os Estados Unidos, vêm da China, vão para a Grécia, vão para a Angola, vão para a América do Sul, vão para o Canadá, vão para os vários sítios onde temos serviços diretos à exportação e à importação. Não fazemos transshipment. Estes contentores todos, até 2004, enfim, quando começámos a ir para Sines, todos eles eram transbordados ou em Valência ou em Quebec. O custo médio de transbordar um contentor ronda os 100 euros. Só pelo facto de nós termos poupado 100 euros em cada contentor de transshipment, só isso dá para pagar várias vezes, quase o dobro, não sei, para dar exagero, mas quase o dobro do movimento dos comboios que nós temos em Sines. Só por estarmos em Sines a fazer o transbordo, a MSC hoje está a poupar dinheiro em relação àquilo que antigamente tinha que gastar para movimentar os contentores. É por isso uma vantagem para nós estarmos em Sines com o transshipment, poupando o transshipment. Por outro lado, pelo facto de estarmos em Sines com as condições evidentes que o Porto tinha e tem, isso vai permitir reduzir o tempo de escala dos navios no Porto. Nós aqui, uma das razões principais que saímos de Lisboa foi porque os nossos navios esperavam em Lisboa muito tempo e, além disso, eles tinham problemas durante as horas de trabalho. Foi um período, é evidente, um período mau que Lisboa atravessou, depois superou, felizmente. E só o facto do tempo médio de estadia dos nossos navios em Sines, só as economias que geramos aí, como sabem, por hora, custa alguns milhões de dólares, só todo esse pacote, de facto, dá-nos para pagar o comboio. Nós temos muito gosto de pagar o comboio. Não é por acaso que nós acabámos de constituir em dezembro a MSC Rail e esperamos no dia 1 de janeiro de 2014, dependendo das condições em que for privatizada essa aplicagem, esperamos estar a trabalhar os nossos próprios comboios, as nossas locomotivas, os nossos vagões. Como disse uma vez de brincadeira, gostamos de nos subsidiar a nós próprios e essa é uma forma que podemos fazer de uma forma transparente, sem ninguém poder ajudar. Mas voltando à trafaria, acho que oxalá façam um trafaria que será bom para a MSC, mas será muito mau para o mercado nacional. Os custos de aproximação ao terminal serão agravados para os exportadores e importadores. Acho que a trafaria não irá prestar um bom serviço à exportação nacional. Para além disso, exige um pesado investimento público. Ouvi falar em 100, ouvi falar em 200 milhões na ligação ferroviária até ao Setúbal, mais a autoestrada. E fora, uma coisa que eu tenho visto falar pouco, que é na dragagem da barra. A barra do Tejo não permite navios de 16 metros de calado. Só em condições muito especiais é que é preciso dragar a barra, não é problemático, faz-se uma vez, mas depois é preciso manter todos os anos essa dragagem. Dizem os entendidos que o fecho da golada naturalmente dispensará as dragagens.